Atos 9 diz assim: entremente Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se aos sumos sacerdotes, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho é as pessoas que seguiam a Cristo, né? Estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, da onde, irmãos? Grava esse nome aí, Damasco. Subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu e disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai na rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. E acaba de ter também uma visão no qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem, quantos males tem causado aos seus santos em Jerusalém, e ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe do sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhes for necessário para sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, encontrando na casa, impôs-lhes sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Amém? Quem já conhecia essa história, diga amém. Esse camarada se chama Saulo de Tarso. Paulo, é a mesma coisa. Quantos aqui já ouviram aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto? Tem gente que lembrou de uma música aí, né? Pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito. Quantos aqui já ouviram de algum amigo seu: aquele ali não tem jeito, aquele ali é um vacilão, ninguém aguenta mais ele, aquele ali não é nem o diabo que entra nele, é ele que entra no diabo. O diabo tem medo dele. Quando o diabo vê ele, fala assim: não te quero. Pessoa difícil, complicada. E a gente tem a tendência de colocar rótulo nas pessoas: aquele é o mentiroso, aquele é o nóia, aquele é o fofoqueiro, aquele é o adúltero, aquele não tem jeito. E a gente vai colocando, porque para a gente
nós configuramos as pessoas conforme os erros delas. Mas Jesus não nos olha dessa forma. Jesus olha para você e vê um grande valor. Jesus não olha para você como o homem vê. E eu quero dizer para você que para todo pau que nasce torto, existe o Jesus, o carpinteiro de Nazaré, que pode mudar, ele pode. E a gente está falando aqui de Saulo. Quem era? Vou explicar para você. Saulo de Tarso era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel. Saulo estava sendo treinado para ser um rabino, por influência de seus pais. Um grande conhecedor do Torá, o Pentateuco. Tinha título de cidadão romano, privilégios. E ele era uma pessoa considerada pelos outros como uma fera selvagem, um inimigo da igreja, porque ele tinha um fanatismo religioso muito grande ao judaísmo e ao farisaísmo. Quando você ouve o termo fariseu, você pensa assim, o hipócrita. É isso mesmo, só que o fariseu, o sentido etimológico da palavra, era aquele que era fiel, zeloso ao Torá. Ele era um estudioso, era uma pessoa que conhecia muito bem a lei, a Bíblia. Então, ele era muito fiel àquilo que ele acreditava. Ele estava sendo treinado para os seus pais para ser um rabino. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um doutor, é uma pessoa que conhecia muito bem o Torá. Esse era Saulo. Então você imagina, se coloque no lugar de Saulo, né, irmãos? A gente precisa fazer isso. Quando de repente ele começa a ouvir que um tal de Jesus está vindo aí, começou a curar todo mundo, e nele que tem a salvação, contrariava tudo aquilo que ele tinha aprendido, e ele estava cego, ele não era capaz de enxergar. Então por isso, o que ele fez? Ele pedia cartas de autorização, para caso ele encontrasse alguém que estava nesse movimentozinho aí, ele tivesse autorização para matar. Esse era Saulo. Então as pessoas temiam a ele. Ele era uma pessoa que as pessoas tinham medo dele. Não era uma pessoa comum. Tanto que você vai ver depois que Ananias resistiu quando Deus falou para ele: vai lá, você vai ter que fazer uma coisa para Saulo. Ele falou: esse camarada, a fama dele não é boa. Mas eu quero dizer para você, querido, que de repente, grave essa palavra, de repente. A Bíblia fala que de repente ele no caminho de Damasco, e ele ainda respirava ameaças de morte, aconteceu algo na vida dele. E eu quero aqui nessa noite profetizar: você está no caminho de Damasco. Você está num caminho onde Deus pode mudar a tua rota e pode mudar a tua história. Você acredita nisso? Os de repente de Deus, eles vêm na nossa vida com poder e com glória. De repente, você vai ver essa palavra em Atos 2, de repente veio sobre eles um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Saulo pegou a autorização: agora eu estou autorizado a matar os cristãos. E ele foi. Alguns dizem que ele estava de cavalo, né? Isso é conjectura teológica. No caminho, de repente, uma luz brilhou e Saulo caiu. Olha o que aconteceu. Perguntou, Saulo ficou desesperado e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deixa eu falar uma coisa para você: quem persegue a igreja persegue o próprio Cristo. Escuta uma coisa: quem compra uma briga com você está mexendo com ele. Fica tranquilo. Vocês viram recentemente uma reportagem que um camarada, acho que no interior de São Paulo, foi assaltar um casal. Assalto. Aí o esposo se rendeu. Nisso a mulher deu um grito e o cara morreu de infarto fulminante. Sabe o que foi o grito que ela deu? O sangue de Jesus tem poder.
quem mexe com a igreja, está mexendo com ele. Só quem toca na noiva é o noivo. Então, quando Saulo estava perseguindo a igreja, o próprio Cristo vai dizer: por que você está me perseguindo? E eu quero dizer uma coisa para você: esse camarada que não tinha mais jeito, em que as pessoas não davam mais nada para ele, que as pessoas tinham medo dele, talvez você está pensando de alguém, aquele camarada lá na rua de casa, aquele ali, aquilo nunca vai se converter, aquilo ali não dá, aquilo ali, não, nem se Jesus vier e pregar para ele. Tem gente que fala isso. Talvez você seja essa pessoa, que todo mundo, ninguém mais acredita em você. Mas eu quero mostrar para você, à luz da palavra, o que aconteceu com Saulo, e pode acontecer na nossa vida. Primeiro, no caminho de Damasco, Deus muda a sua rota, com o seu poder e amor. No caminho de Damasco, muitas vezes, nós estamos numa rota da nossa vida, uma rota de mágoa, uma rota de falta de perdão, e Deus, Ele muda a nossa rota com o seu amor. Saulo estava indo, e parafraseando, ele estava indo de Jerusalém para Damasco, né? Ele estava indo da terra santa para o mundo, e na verdade Deus queria fazer o contrário. Deus queria tirar ele do mundo e levar para a terra santa, Jerusalém. Então, no caminho de Damasco, Deus pode mudar a nossa rota. De repente você está aqui nessa noite, você está dizendo assim: eu não consigo perdoar. Eu estou aqui, mas eu estou a minha vida tomou uma proporção que eu não queria estar vivendo isso. Esse caminho que eu estou vivendo é muito doloroso. Eu quero dizer para você: Deus pode mudar essa rota. Não tem mais jeito. Eu não vejo mais esperança. Eu desisti. Entreguei na mão de Deus. Mais vezes você fala em que entregou na mão de Deus, mas você está falando assim: perdi a fé. Porque entregar na mão de Deus não significa perder a fé, significa ter esperança naquele que pode fazer por nós. Então, querido, no caminho de Damasco, Deus pode mudar a nossa rota. E Ele tinha planos de matar alguns cristãos. Você está tudo planejado. Ou às vezes as pessoas estão planejando contra você, estão preparando ciladas, assim como Amã mandou construir uma forca para Mordecai. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que usar em juízo contra ti, tu mesmo a condenarás. É a palavra do Senhor que nos garante. Então, ele estava indo a caminho de Damasco. Deus mudou a sua rota. Eu quero dizer para você: Deus pode mudar a nossa rota do dia para a noite. Você está numa situação que de repente Deus coloca uma pessoa na tua vida, ou uma oportunidade que muda a rota da sua vida, mas Ele faz isso através do seu poder. E a Bíblia diz que ele caiu. Às vezes, querido, para mudar a nossa rota, Deus precisa te dar uma sacudida, precisa te dar um pedala Robinho, para você se tocar. Porque se não fosse assim, você não ia parar. Se não fosse essa dor, você não ia refletir. E com Paulo teve que ser assim. Mas isso foi uma ação de poder. Mas o poder vem com o amor. Não é um poder para esculachar. Não, eu vou aqui te castigar agora, seu miserável. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é te dar um tranco com amor. Ele vai te dar um tranco, cair, porque é só desse jeito. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje Deus vai mudar a rota de muitas vidas aqui nessa noite. Você estava indo por um caminho de vingança. Não, eles fizeram isso para mim, vão ver agora. Aí, aproveita e digo: tem pessoas que chegam perto de você só para alimentar a tua vingança. Fala assim: fizeram isso com você? Vai lá e dá o troco. Isso é a voz do Satanás, meu irmão. Pastor, mas foi um amigo meu. Pois é, o Satanás usou teu amigo.
Porque quando Amã estava chateado com Mordecai, porque ele não se curvava, a mulher dele disse assim: constrói uma forca para Mordecai, constrói uma forca para ele, e faz o rei matar ele. Você já sabe o fim da história, né? Quem foi enforcado foi Amã. Então, queridos, muitas vezes nós estamos numa rota de morte, o nosso coração está dominado por um sentimento ruim. Só Deus pode mudar com o seu poder e com o seu amor. E hoje, profeticamente, esse aqui é o caminho de Damasco, que Deus vem ao teu encontro para mudar a rota da tua vida. Ele estava numa rota de destruição, mas ele entrou numa rota de arrependimento. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que no caminho de Damasco, Deus trata o nosso coração e a nossa visão. A Bíblia fala que ele caiu e ele ficou cego. Durante quantos dias? 3 dias. Deus estava tratando o quê? A humildade dele, porque agora tinham que segurar ele não conseguia enxergar. 3 dias, sabe o que simboliza esses dias? Deus falando com ele, porque ele estava tão agitado, ele tinha que postar um story, ele tinha que responder um e-mail, ele tinha que estar no Facebook, ele tinha que fazer tanta coisa que Deus falou assim: quieta, eu preciso tratar o teu coração. E às vezes a gente está assim, eu estou fazendo uma comparação com rede social, mas não somente isso, mas tudo na nossa vida. E Deus tratou o coração dele. Foram 3 dias que Saulo teve que olhar para si. Eu imagino passando um filme na sua cabeça, ele relembrando a morte de Estevão, porque ele foi cúmplice naquela morte, ele vendo famílias sendo destruídas porque ele foi atrás, e Deus tratando o coração dele, vendo quantas coisas erradas ele tinha feito, mas aquilo era para gerar uma mudança. E Deus quer que nós tenhamos solitude e não solidão. Sabe qual é a diferença? A solidão, você pode estar no meio de um monte de gente e sentir só. A solitude é um ato espontâneo de você decidir estar só para que Deus venha falar com você. Jesus era assim. Você vai ver vários textos de Jesus se retirou a fim de orar. Ele orava. Ele foi para o Getsemane, disse: se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Solitude, tempo com Deus. Mas Saulo não viveria isso, porque ele estava muito atarefado, ele estava muito agitado. O que estava movendo Saulo era a sua raiva. Esse povo que está no caminho, eu vou pegar cartas, autorização de Damasco, eu vou mandar matar. Esse povo está fazendo tudo errado, e Deus teve que dar um sacode nele. Talvez nessa noite Deus está te dando uma sacudida, dizendo: para, você precisa ouvir a minha voz, você precisa ler a palavra, para dar um rumo na tua família. Você precisa ter uma postura de marido, de mulher de Deus, de filho, de honrar o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem e prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que você tenha uma postura de homem de Deus na sua casa, em profetizar que os seus filhos serão benditos do Senhor. Querido, declarações de fé. Todas as noites, até quando eu não estou em casa, eu ligo para a Dani e falo: ora no Davi e no Mateus, declara: homens cheios do Espírito Santo. O diabo não vai tocar, mas isso precisa de uma posição nossa. E às vezes o diabo vai nos distraindo, e a gente vai se distraindo, e a gente começa a focar no secundário e esquece do principal. E Deus tem que fazer o quê? Dar um sacode no caminho de Damasco, fazer você cair do cavalo, para você entender que Ele está tratando o teu coração, mudando convicções daquilo que você achava, e agora Deus está mudando. Saulo ficou cego durante 3 dias. Sabe o que eu aprendo aqui? No caminho de Damasco, Deus estava mudando a sua visão. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus vingativo, é um Deus que castiga a gente a cada vacilada que a gente dá, e a gente tem medo. A gente está equivocado quanto é Deus. Muitas vezes a gente acha que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, que ninguém pode errar.
porque se errar, me decepcionei, eu vou sair da igreja, pastor. Eu cheguei e não tinha vaga para me estacionar, é normal, às vezes acontece, e eu vou me chatear. A sua visão em relação à igreja está errada, porque aqui existem pessoas esquisitas, a começar por você, a começar por mim, pessoas com defeitos. No caminho de Damasco, Deus muda a nossa visão. Ele estava cego, mas estava olhando para si, para que um novo Saulo venha nascer, para que ele possa enxergar a vida de forma diferente. Queridos, abrindo um parênteses aqui, me perdoem os estudantes de homilética, né, que seguem a risca no sermão, mas abrindo um parênteses, Moisés mandou enviar 12 espias para a terra. 10 disseram um tipo de discurso e 2 disseram outro. Eles viram a mesma terra, irmãos? Viram? Sim. Mas o discurso de 10 era o seguinte: eles vão matar a gente, eles nos viram como gafanhoto, a gente não pode contra esse povo. Josué e Caleb disseram assim: cala a boca todo mundo aí, é certo que a gente vai vencer? O cacho de uva é grande, rapaz. Tem coisa boa lá. Mas eles só viram os defeitos. Deus estava fazendo isso com Saulo. No caminho de Damasco estava tratando a visão dele, porque a visão que às vezes a gente tem da vida determina quem a gente vai ser na vida. A visão que você tem de Deus muitas vezes vai determinar o teu relacionamento com Deus. A visão que você tem da igreja, do trabalho, da vida, do casamento, da criação dos filhos, vai determinar. Tem gente que nunca casou, porque disseram para você: ó, homem é tudo safado, homem não presta. Não ouvi da minha mãe, ela dizia isso: homem não presta. Você acreditou nisso? Homem não presta mesmo, mas um homem renovado do Espírito Santo tem jeito. Ninguém presta, irmão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a gente às vezes fica refém disso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu quero profetizar no nome de Jesus. Deus vai colocar colírio espiritual nos teus olhos hoje. Vai mudar a tua visão. Vai mudar, vai ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você pode ser usado por Deus. Ah, mas eu não sei falar direito, eu não sei cantar como Delino, eu não sei pregar como o pastor Josué, eu não sei fazer muito isso. Querido, Moisés também não sabia. Para cada desculpa que você dá, Deus dá uma solução para você. Ah, mas eu não sei, eu sou gago. Então fala menos, deixa Carão falar por você. Pronto, resolvido o problema. Comece a se enxergar como Deus te vê. E eu tenho certeza que Deus te vê como um vencedor, como mais que vencedor, como uma pessoa que vai vencer na vida. Que já disseram para você: você não tem mais jeito. Mas não é isso que determina a sua vida. A última palavra na sua vida vem de Deus, e Ele te vê como mais que vencedor. Ele estava ali cego durante 3 dias. Deus trabalhava. É por isso que a gente precisa parar, irmãos, para Deus falar ao nosso coração. Porque a gente fica focando no secundário, esquece do principal. Igual Neemias. Neemias estava trabalhando para reconstruir os muros, esse era o principal. Aí vem quem? Sambalat e Tobias. Disseram assim: queremos ter um papo com você. Resposta de Neemias: não tenho tempo, estou envolvido em boa obra. Não foi má educação dele, não. Ele estava dizendo assim: o secundário deixa de lado, vou focar no principal. E às vezes a gente está focando no secundário, esquecendo do principal. E o principal Deus colocou nas suas mãos: relacionamento com Deus. Terceiro, no caminho de Damasco, aqui eu quero profetizar e vai ser bênção para a sua vida. Deus envia pessoas para te abençoar, a fim de te preparar para uma grande obra. No caminho de Damasco, Deus envia pessoas para te abençoar. Querido, vai aparecer pessoas para te abençoar. Quem recebe, diga amém. Mas agora eu vou inverter. Deus vai te usar para abençoar pessoas. Quem recebe, diga amém. Deus usou quem? Ananias.
vai lá. Ananias era um homem de oração, estava em conexão com Deus. Vai lá orar por um camarada chamado Saulo de Tarso. Quando ele ouviu, ele falou: o quê? Esse camarada? Irmãos, vamos nos colocar no lugar do Ananias. Quem aqui, se Deus dissesse para você: vai lá na casa do Fernandinho Beiramar, vai lá ter um papo com ele. Pô, Deus, manda o Delino, manda o pastor Josué. Eu não tenho essa capacidade. E às vezes a gente rotula as pessoas. Mas Deus falou para Ananias: vai lá, você vai ser usado para abençoar uma pessoa que vai ser muito usada nas minhas mãos. E eu vou dizer uma coisa: Deus vai enviar pessoas para te abençoar, mas essa bênção não é para você se envaidecer, não. E eu aproveito e digo, querido, que a bênção na nossa vida tem missão. Deus não te dá uma coisa para você se envaidecer. E sabe o que eu tenho visto? Muitas pessoas equivocadas quanto promessas de Deus. Eles dizem assim: eu não vejo as promessas se cumprindo na minha vida. Sabe o que ele está achando? Que promessa é quando o nome dele for enaltecido, engrandecido. Meu irmão, desse jeito nunca vai cumprir mesmo. Desse jeito não vai acontecer. Mas Deus vai te usar para glorificar o nome dele. E Ananias foi lá, orou sobre Paulo. Ele foi usado por Deus, ele foi um instrumento de Deus. Mas de início ele queria resistir. Você percebe que às vezes Deus coloca pessoas chatas do seu lado? Não agora, que agora só tem gente maneira aí. Aí você está orando e dizendo: Senhor, me dá paciência, estou precisando de paciência. Deus te coloca do lado de um vizinho miserável. Se você andar um pouquinho forte, ele já te liga para o teu apartamento: está me incomodando, está te dando paciência, não pediu paciência? E às vezes a gente rejeita aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque Ele quer tanto colocar pessoas na nossa vida, quanto nos usar para abençoar pessoas. Sejam Ananias, ore por pessoas, marque a vida de pessoas. Eu estava em São Paulo agora, passei 5 dias lá, e eu tenho um amigo que era de Belém do Pará, que agora está morando em São José dos Campos, e ele foi de São José dos Campos para me encontrar. Ele falou: eu preciso te ver. Sabe por quê, irmãos? Ele era cantor de música popular brasileira da noite, e eu criei uma amizade com ele, comecei a falar de Jesus para ele, e uma vez ele me convidou para ir no show dele. Ele falou assim: eu tinha certeza que você não ia, crente não vai. Num belo dia ele está lá fazendo show, quem está lá? Joe. Fui lá, apreciei, fiquei lá. Ele falou assim: eu não acredito que você está aqui. Aí eu falei assim: Deus quer usar a tua vida para coisas maiores. Resumindo a história, discipulei essa pessoa, deu trabalho, irmãos. Eu cheguei dias para fazer um discipulado com ele. Ele me recebeu todo nervoso assim: não, você pode voltar depois, daqui a 20 minutos? Ele estava com mulher escondida no quarto, mandou eu voltar. Era o nível dele. Deu trabalho. Hoje é um grande homem de Deus, casado, tem filhos. Deus me usou. Eu fui um Ananias da vida daquele homem, e Deus enviou pessoas para me abençoar também. Pessoas passam na sua célula, na sua vida, para te abençoar. Eu estou vendo aqui Elizabeth Drummond. Quem não conhece essa mulher foi usada, foi uma Ananias na minha vida. Não é verdade? Até hoje ela te chama de tia. Eu dei trabalho para ela, professora, diretora, mas muitas coisas que ela falou para mim, talvez nem ela saiba, que fizeram grande diferença na minha vida. Os ensinamentos, os princípios e a postura. Deus quer usar a sua vida para mudar a vida de muita gente. Marque a vida das pessoas. No caminho de Damasco, Deus vai usar pessoas sim, para aparecer no teu caminho, para te abençoar, mas Deus também vai te usar. Quantos recebem isso, diga amém. Último ponto, já estou encerrando.
Até porque está chovendo, ninguém vai embora. Estava tendo um dilúvio aí fora, irmãos. Noé apareceu aí na frente. Quarto e último ponto. No caminho de Damasco, pega essa, irmão. Deus dá um start ministerial, partindo do ponto principal. Vou explicar para você. Quando Ananias chegou lá na casa de Saulo, na rua chamada direita, ele chegou sobre Saulo, estendeu as mãos e disse: irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Ali começou um novo ciclo na vida de Saulo. Ali começou. E tem gente que chega na igreja, aleluia, cheguei, glória a Deus, não preciso fazer mais nada. Irmãos, aqui não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. É a partir daqui que Deus vai te usar. Você chegou no lugar que Deus está falando assim: vamos aquecendo aí, irmão, vai fazendo flexão, que agora você vai entrar numa maratona, que eu vou te usar. E o ministério de Saulo deu um start a partir de um ponto principal. E qual é o ponto principal na nossa vida? Qual é o ponto principal no teu ministério? Qual é o ponto principal na tua família? É ser cheio do Espírito Santo. Saulo era um fariseu, um doutor, conhecia bem a lei. E não era mais uma aula de homilética que ele precisava, não era mais um curso de oratória que ele precisava, de como se portar em público. Nada contra, eu acho que isso é muito importante, tem que ter. Mas o principal era: Saulo, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo, porque é isso que vai fazer a diferença no teu ministério, ser cheio do Espírito Santo. Você quer ter uma família nos pés do Senhor Jesus? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ter um ministério abençoado? Seja cheio do Espírito Santo. E Deus começa do ponto principal, o start na nossa vida. Homens de Deus, mulheres de Deus, que fizeram coisas que ninguém imaginou, não tem nada a ver com a sua capacidade. E Saulo foi considerado apóstolo dos gentios. O Novo Testamento, a maioria do livro que você lê foi Paulo que escreveu. Ele marca a nossa vida até hoje. A gente está falando aqui dele, sobre ele hoje, porque ele foi cheio do Espírito Santo. E alguém foi usado por Deus para colocar as mãos sobre ele. Eu quero, querido, declarar em nome de Jesus, que na plenitude do Espírito Santo, as escamas dos nossos olhos vão cair. E quando você é cheio do Espírito Santo, a visão muda. Paulo se tornou o maior evangelista da história. Sofreu, foi preso, foi picado por cobra, apedrejado, suportou tudo isso, porque no caminho de Damasco houve uma transformação radical. Talvez você seja essa pessoa. Já disseram para você: meu irmão, você não tem jeito. Jesus vem te dizer hoje: tem jeito sim. Eu te amo, meu filho. Só confia em mim que eu vou mudar a tua vida. Eu estou te dando um exemplo de alguém que para você também não tinha jeito, mas Deus mudou. Eu sou uma pessoa, não, isso acho que eu nunca vou mudar. É porque você ainda não se submeteu ao Espírito Santo. Não posso ver uma mulher, eu não consigo. Consegue, irmão, no Espírito Santo. Não consigo ficar sem mentir, eu tenho esse problema de mentir. No Espírito Santo consegue. Porque o diabo quer dizer para você que não consegue. Ele quer te dar argumentos para te desvalorizar. Mas Deus viu em você um grande valor. Deus vê em você um valor que ninguém vê. Só Deus pode ver. Porque quando Jesus estava ali com os pecadores, os escribas e fariseus disseram: Jesus está sentado com um pecador, ainda partilha pão com eles. Aí Jesus fala assim: o quê? Vou contar 3 parábolas para você. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e percebe que perdeu uma, não deixa as 99 e vai atrás de uma? Ele estava estabelecendo um padrão de amor. Deus faz isso, eles deixam as 99 e vai atrás de uma. Mas tem 99. Quem aqui, irmãos, pede 100 esfirras do Habib's de calabresa, cai uma no caminho, quem volta para pegar? Tem 99. Talvez os escribas e fariseus podiam dizer assim: perdeu uma, tem 99.
mas ele estava botando ali um padrão de amor. Eu sou essa pessoa que é capaz de deixar as 99 e ir atrás de uma, para te dizer, eu vou atrás de você, você tem um valor para mim. Disseram que você não tem jeito, que você nasceu torto, mas o Espírito Santo muda a tua vida, e você pode ser um Billy Graham, um John Wesley, um homem de Deus, uma mulher de Deus dessa nação. Eu acredito nisso, que nessa noite pode ter missionários, pastores que vão ser usados pelo Brasil, mas até o momento as pessoas tinham te discriminado, tinham dito para você que você não ia dar certo. Jesus está dizendo, eu paguei um alto preço por você, eu te amo, eu te dou valor. Jesus coloca e diz a segunda parábola dizendo, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, não procura por toda a casa, e quando encontra uma, chama a vizinhança e faz uma festa? E depois ele fala a parábola do filho pródigo, que você conhece muito bem, recentemente eu preguei aqui. Qual homem que tendo o filho menor, pegou os seus bens, gastou com as prostitutas, desejou comer comida dos porcos, decidiu voltar, e quando ele voltou, ele ensaiou um discurso e disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos teus empregados. O pai diz assim, cala essa boca meu irmão, eu não quero saber do teu discurso, vem aqui me dá um abraço, coloca um anel no seu dedo, coloca uma sandália nos seus pés, manda aquela picanha maturada e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Esse é o amor de Deus por você. É isso que Deus faz com aqueles que o mundo tenta rotular que não tem mais jeito. No caminho de Damasco, Deus dá um start ministerial a partir do ponto principal. E eu quero declarar em nome de Jesus, todos aqui que quiserem vão sair daqui dessa noite cheios do Espírito Santo, renovados para abençoar sua família, para construir uma nova história. Você crê nisso?